O tema da nossa pregação é: será compaixão mesmo? Vamos a Mateus capítulo 9, versículos 35 a 36. O tema da pregação já está óbvio na pergunta do título: será compaixão mesmo? Vamos falar de compaixão. Mateus 9, 35 a 36. Diz assim, então, a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua orientação sobre o que vamos dizer e o trabalho do Teu Espírito nos nossos corações, para que esta pregação tenha efeito nas nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço pelo privilégio de podermos abrir esta palavra livremente e falar dela. Amém. Jesus aqui em plena atividade, nos seus 3 anos e meio de ministério público, todas as cidades e povoados, obviamente da região de Israel, trabalhando exaustivamente. E temos o privilégio de ver o resumo do que consistia esse trabalho dele. Percorria todas as cidades, dando a entender que era um trabalho itinerante, de uma cidade para outra, se movendo, se mexendo, não num lugar só, viajando, todas as cidades e povoados. Aí nós vemos 3 atividades diferentes, ou três formas que essa atividade dele assumia: ensinando nas sinagogas, ou seja, falando de doutrina, ensinando ao povo conteúdo do que ele vinha transmitir, do que a palavra de Deus até aquele tempo, no caso o Velho Testamento, tinha a transmitir, mostrando, interpretando, dizendo como era, dizendo como não era, falando dos erros de interpretação, falando algumas coisas novas não no sentido do mais básico da revelação do Antigo Testamento, sobre o caráter de Deus, sobre o que Deus tinha para dizer em termos dele próprio. Algumas coisas do plano de Deus já estavam ali um tanto quanto reveladas, mas Jesus veio trazer uma nova época. Ele inaugurou uma nova fase em que o próprio Messias, predito aos judeus que haveria de vir um dia, o libertador de Israel, tinha chegado e era ele próprio que estava aqui. Então houve algumas novidades no que concerne ao fato dele estar aqui, e falando agora numa igreja que ninguém sabia direito que igreja era essa, era uma novidade. Eu vou estabelecer a minha igreja, ele disse. Então era uma mistura de pregação de coisas antigas, já reveladas na lei, nos profetas, nos salmos, ou seja, no Velho Testamento, e algumas coisas que ele estava acrescentando pela presença dele, e muito ainda seria acrescentado, inclusive com o restante do Novo Testamento, nas cartas de Paulo e os outros livros do Novo Testamento. Então é importante notar que Jesus era um mestre, ele ensinava, ele tinha o que transmitir. É uma ideia pobre que se faz de Jesus em dizer assim: não, ele foi um grande patriota, ele foi um revolucionário, ou ele foi uma pessoa muito boa. Setorizar desta forma
é uma visão incompleta. E mesmo a ideia de revolucionário, tem que ter muito cuidado com esta palavra, ou com esse termo. Mas aqui nós temos então essas três nuances do trabalho que ele fez aqui. Ensinava. Então, se alguém se chama de cristão, ou quer se chamar de cristão, tem essa pretensão de achar que é cristão, trate de saber os ensinos do fundador do cristianismo, do próprio Jesus Cristo. Muita gente se esquece disso. Tem imagem dele em casa, carrega um crucifixo dele no pescoço, gosta de falar dele, tem respeito pela pessoa dele, mas se esquece de que fez parte inerente do ministério dele nesta terra ensinar. Oh, que pena que ele não deixou o ensino dele registrado. Como eu pagaria para ter a oportunidade de saber o que é que ele disse, para que eu aprendesse, já que eu sou um cristão, eu sou um seguidor dele. Pois estão registrados os ensinos dele, estão lá nos 4 evangelhos, estão lá no Novo Testamento, já numa forma mais interpretativa e explicativa do que ele disse, mas está registrado aí. Então não esqueça disto. E você, crente em Jesus Cristo, aprenda, aprenda e aprenda. Nunca deixe de aprender o que Jesus ensinou, porque ele ensinou. Mas ele andava então ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino. Sim, aqui é quase um sinônimo de dizer que ele ensinava. Ensinar e pregar a mesma coisa, é não. Obviamente que há um aspecto em que os dois se superpõem, mas há uma diferença. Quando diz aqui que ele anunciava o evangelho é uma transliteração do termo em grego, que significa boas novas, ou uma boa notícia. Então pregar o evangelho é dizer assim: o Messias chegou, sou eu, e eu sou o Salvador, não somente dos judeus, mas dos gentios também. Ah, que novidade, a gente não tinha a menor ideia disso no Velho Testamento. Tinha sim, as passagens tais, passagens ele citou várias, o Novo Testamento citou muitas passagens, mostrando, provando que estava previsto que Deus iria mandar um Salvador para o mundo, não apenas para os judeus. Então esta pregação do Evangelho, ela vinha com um conteúdo não apenas de ensino, mas de apelo. Inclusive já ouvi pastores dizendo: não, para mim tanto faz dar uma aula na escola dominical como pregar domingo à noite. Cada um tem seu jeito, obviamente, temos que respeitar esse tipo de visão de um púlpito. Eu discordo totalmente, pelo menos para mim, como pregador e como professor, que já fui muito em escola dominical, hoje eu não ensino mais em escola dominical, mas ensinei já em seminário, é completamente diferente, não é seminário, é mais curso bíblico. A pregação do Evangelho, obviamente, vindo com muito ensino, mas tem um aspecto de exortação, de mexer com o coração, de um apelo a uma decisão. O ensino puro e simples é algo mais frio, ele apresenta fatos, isso é um ensino. Então o professor numa sala de aula, ele tem a missão básica dele, é apresentar, é mostrar, é assim. O pregador, além do ensino, ele precisa apelar para o coração, apelar para a necessidade de decisão. Sim, o ensino é esse. Muito bem. E agora? O que é que você vai fazer com isto? Então, um pregador que não transmite este elemento da necessidade do ouvinte tomar uma decisão e tomar um rumo, esse pregador está, a meu ver, fazendo uma obra incompleta. Está anunciando doutrina, teologia, mas não está pregando o Evangelho. Quer ver um exemplo? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então este é um apelo fortíssimo de Jesus Cristo. Então, ao fazer isso, ele não estava apenas ensinando numa sala de aula, ele estava, além de ensinando, repito, tem que ter doutrina, mas além disto, apelando: tome uma decisão, venha para mim,
Não me chamem só de mestre, não me chamem só de um grande profeta, de um grande filantropo, mas você pode achar tudo isso de mim e ir para o inferno. Olhar para mim e ver um grande homem em mim, Jesus Cristo falando, aceitar até que eu sou filho de Deus, que não tive pecado, aceitar que eu morri numa cruz, aceitar que eu ressuscitei, fui para o céu. Você pode aprender tudo isso numa sala de teologia e ir para o inferno. E o inferno estará cheio de pessoas muito bem doutrinadas, mas faltaram ouvir ou atender o apelo pessoal dele: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vem não? Lamento, porque eu não vim só ensinar, eu vim pregar as boas novas de que eu, Cristo falando, tenho a salvação, vou comprar esta salvação naquela cruz. Então ele ensinava, ele pregava o evangelho. Nunca esqueça. Aliás, meu pai na fé, pastor Haroldo Rainer, falecido há poucas semanas, dizia: ninguém ouve o evangelho e fica na mesma. Pelo menos diante de Deus, ninguém ouve o evangelho e fica na mesma, pelo menos diante de Deus, porque diante de Deus, alguém que ouviu o evangelho e continua na posição em que está, sem dar uma aceitação ao convite de Cristo, essa pessoa está altamente responsabilizada. Melhor seria até se nunca tivesse ouvido o evangelho. O peso será maior, a responsabilidade será maior, e Deus, quando olhar para a pessoa no dia do julgamento, vai saber exatamente quantas vezes aquela pessoa esteve exposta ao mais puro evangelho e não se mexeu. Então alguém, quando ouve o evangelho, nunca fica como antes, ou está mais responsável diante de Deus, ou se queda diante de Cristo e pela fé torna-se um filho de Deus. Não é igual também. E perante si mesmo, ele dizia isso também, a pessoa que ouve o evangelho com seriedade, ele fica mexido no sentido de saber que ouviu, saber que tem uma responsabilidade, a consciência dele vai acusá-lo disso, ou vai em frente e aceita o convite de Cristo. Ouviu o evangelho, meu amigo, minha amiga? Ouviu? Ouvi. Toma decisão. E Jesus fazia um terceiro tipo de atividade quando saía nas cidades e povoados: curando. Aqui entra a prática mais pura do bem, das boas obras, da caridade. Isso fazia parte, de fato, do ministério dele, da pessoa dele. Eu quero mostrar a vocês como Jesus unia pregação com ação. Ele não ficava só na teoria, ele mostrava uma coerência entre o que ele dizia e entre o que ele fazia. As viagens davam a ele um contato com o povo e um conhecimento profundo dos problemas deles. Ele via na frente, conversava com as pessoas, e tudo isso gerava nele uma reação, um sentimento chamado compaixão, que já tinha no coração dele. Não é bem gerava, vamos dizer que dava oportunidade para externar uma compaixão que ele já sentia ou já tinha dentro do seu coração. Quando alguém tem compaixão do outro, é porque, primeiro, conhece a situação do outro. Não posso ter compaixão de alguém que eu nem conheço. Ou, eu posso até conhecer a pessoa, mas não conheço a situação dela. Então, como é que eu vou ter compaixão se eu não conheço o estado da pessoa que está necessitando daquela compaixão? Segundo, conhece a situação e, segundo, se solidariza com ele, sofre com ele.
Porque você apenas ter um conhecimento cognitivo da sua mente, aquele fulano está profundamente necessitado. Ok. Ele soube e ficou aí. O compassivo, ele sofre com o outro. Ele como que se solidariza com ele, como já comentei. Mas não fica ainda só aí. A compaixão empurra o outro a fazer alguma coisa, obviamente dentro das suas possibilidades. Ela mexe, ela pede uma ação. Eu vou ler com vocês alguns exemplos da compaixão de Jesus, além deste aqui, que mostra que ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor e ficou compadecido. Mas observe uma sequência interessante. Mateus 14, 14. Mateus 14, 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. 3 verbos: viu, tomou conhecimento da situação deles, compadeceu-se, segundo, e curou, agiu, estava no poder dele, estava na condição dele curar, então ele fez. A compaixão mostrou a sua legitimidade quando o empurrou a fazer algo concreto, no caso, curando as pessoas. Mateus 15, versículo 32. Trata-se aqui da segunda multiplicação de pães e peixes. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto pão e tal? E continua a passagem. Então observem que ele novamente viu a necessidade, teve compaixão, chamou os discípulos e ele próprio providenciou, no caso aqui não cura física, mas comida para o povo que estava com fome, que foi a segunda multiplicação. Novamente viu, compadeceu-se e agiu. Mateus 20 e 34. Mateus 20 e 34 diz, tratando-se de 2 cegos entrando na cidade de Jericó. Não vou ler a passagem inteira, para não me alongar muito, mas dá muita vontade de ver o contexto com mais detalhes. Mas vejam só isso: condoído, eles pediram ajuda, socorre, tem misericórdia de nós. O que você quer que eu faça para vocês? Condoído. Aí eles disseram: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Movido por compaixão. Condoído, aqui está no lugar de compaixão aqui. Marcos 1 e 41. Vejam como a compaixão sempre é exteriorizada por um ato, uma atitude. Marcos 1 e 41 diz, agora um leproso, vamos para o 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe um grande abraço, deu as costas e foi embora. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos 5 e 19.
um homem que estava endemoniado. Jesus, porém, depois de curá-lo dessa possessão demoníaca, o homem queria ir acompanhar Jesus. E até um caso interessante que Jesus não deixou alguém segui-lo. É muito interessante, mas não é que ele não deixou, ele não deixou segui-lo pessoalmente, mas poderia seguir, sim, mas vá falar com a sua família. Então não é que ele não quis o discipulado ou o coração, ou a adoração daquele homem, não. Mas naquele caso o ministério daquele homem que tinha acabado de ficar curado não era, naquele contexto, sair ao lado de Jesus Cristo, como muitos, e ele queria fazer isso também. Jesus não deixou. Jesus, porém, não lhe permitiu. Não, você não vai atrás de mim, não, mas eu vou lhe dar uma missão. Vai para a tua casa, para os teus. Observe o conteúdo do que Jesus disse. Vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez. Esta frase é fantástica aqui no final. E como teve compaixão de ti. Eu fico imaginando se alguma vez você dando testemunho para um colega, para um familiar, teve a delicadeza ou a sutileza ou a necessidade de dizer: como esse negócio de conversão, agora tu é crente, sou igreja tal, que legal, fui batizado, como é isso, tu mudou de religião, Não é negócio de mudar de religião, conversão é outra coisa e tal. Aí você explica o que é conversão, o que é o verdadeiro evangelho. Seria muito interessante você dizer, nesse contexto, ou saber se você tem dito assim: pois é, aí alguém falou para mim, eu fui não sei quantas pregações, ou li um livro e tal, e no final eu me entreguei para Jesus Cristo. Ótimo, mas você diria assim: e ele teve compaixão de mim. Não foi da cabeça do ex-endemoniado esse detalhe de dizer que Jesus teve compaixão dele. Jesus mandou incluir na pregação dele: vá para a sua casa, vá para os seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos, e pregue o evangelho. E não se esqueça de incluir este pequeno detalhe, que não é pequeno coisa nenhuma, óbvio, de que o Senhor teve compaixão de ti. Se você se acha cristão e não tem convicção no seu coração de que houve um exercício de muita compaixão da parte de Cristo para a sua vida particular, seria bom você examinar os alicerces das suas convicções que lhe levam a lhe chamar de cristão. Não é de uma maneira geral histórica. Eu sei que você sabe a paixão de Cristo, todo ano comemora, pode dizer de cor os vários passos. Eu sei disso. Todos nós sabemos desde que nós nascemos. E que Jesus então mostrou muita misericórdia, porque morreu pelos pecadores, e veio aqui, se entregou. Tudo ótimo, é isso mesmo. Mas para alguém poder dizer eu sou um cristão, tem que poder incluir não só nas suas palavras, mas no seu coração o sentimento: puxa vida, como ele teve compaixão de mim. E você nunca pensou nisso, não sente isto, apenas sabe porque aprendeu nas aulas de catecismo? Reconsidere. Por fim, o último exemplo que eu quero ver antes de voltar ao nosso texto, Lucas 7, 11 a 13. Lucas 7, 11 a 13. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva.
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Para você dizer para uma viúva que tem um filho, e o filho dela morre, e dizer não chores, é uma frase muito esquisita, muito estranha. Como é muito esquisito o que ele fez aqui, dando ao termo esquisito a conotação de fora do comum, de absolutamente espetacular. Não chores. Não deu nem tempo para a pobre da mulher pensar: o que esse homem está dizendo? Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, e a passagem continua. Mesma sequência, viu a situação daquela pobre mulher com o filho no caixão, compadeceu-se e agiu, levantou o menino de entre os mortos. Voltando para a nossa passagem, Mateus 9, 35 e 36, que agora, depois de todas essas outras que eu já li, eu faço questão de repetir, porque tem uma particularidade com relação às outras que eu comentei. Seria muito interessante você notar, antes que eu terminasse, ou ao longo da minha releitura. Vou ler de novo, Mateus 9, 35 e 36. Agora você tem muito mais bagagem sobre o assunto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Está faltando alguma coisa depois que ele se compadeceu. Está faltando ação. Ele não agiu para satisfazer ou dar forma à compaixão, agora não pela fome do povo, que ele resolvia algumas vezes providenciando comida, não pela doença do povo, que ele resolvia curando. Aqui o próprio texto diz que ele curava as pessoas. Mas agora ele sentiu um tipo de compaixão que não tinha mais a ver com doença, com saúde, com dinheiro, com pão, com coisas daqui. A compaixão agora era muito mais profunda, era pelo estado espiritual daquele povo que estava sem pastor. E agora? Ele viu, sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e o texto não fala. Continua a passagem e não fala. Curioso isto. E aqui não se tratava de fazer um milagre, como já comentei, com relação a pão, cura, coisa assim. Era uma providência muitíssimo mais complexa, mas mais difícil, que nós mesmos nem alcançamos o tamanho desta providência. Que providência? Uma providência para que alguém que está desnorteado, aflito, espiritualmente aflito, confuso, como ovelha sem pastor, alguém que se torne resolvido espiritualmente e arranje um pastor. Claro, a solução é essa. A providência que alguém teria que tomar, se pudesse tomar, em ver o outro espiritualmente perdido e morrer de pena, era o quê? Dar um jeito para o outro deixar de estar espiritualmente perdido. Era salvar espiritualmente. Uma situação muito mais complexa do que fazer um milagre e dizer levanta e anda. E aqui ele viu
pessoas não mais como doentes, podiam até estar, mas não era o caso, ou com fome, podia até estar, não era o caso, mas pecadoras, pessoas mortas nos seus pecados, pessoas destinadas ao inferno. Ele viu pessoas sofrendo a opressão do diabo, sem que alguém pudesse fazer alguma coisa para livrá-las, pessoas subjugadas, confusas, desnorteadas como ovelhas sem pastor. Ovelhas são animais por natureza com pouquíssima capacidade de defesa, pouquíssima ou nenhuma, são fracas e por isso altamente necessitadas de quem cuide delas. E além da proteção, então, elas precisavam de alguém que cuidasse da sobrevivência básica em termos espirituais agora. Então, nesse contexto aqui, o que elas precisavam não era de um líder político, e nem mesmo de professor de doutrina, que ele era, mas não era o caso. O apóstolo Paulo foi um grande professor de doutrina, mas não podia resolver nada com relação a esse problema das pessoas espiritualmente mortas, condenadas ao inferno. Não tinha Paulo que desse jeito, não tinha apóstolo Pedro que desse jeito, Moisés que desse jeito, Abraão que desse jeito, porque se tratava de pessoas com a alma morta, nas trevas espirituais. Elas não precisavam então de um professor de doutrina somente, ou de alguém que as curasse de uma doença ou desse pão para elas. Aquela multidão estava indo para o inferno, perecendo, e por não ter pecado em si, Jesus Cristo poderia, ele somente, assumir a posição de pastor para salvá-las espiritualmente. Só ele poderia. Ali estava não era era o único ser humano que já nasceu, que poderia se tornar, poderia dar solução, melhor dizendo, solução para aquele problema, ou podia dar vazão à sua compaixão, porque ele compadeceu-se pela perdição das pessoas. Tinha um problema muito sério pela frente, ele teria que morrer, e ali estava uma prova de fogo para a sua compaixão. Não tem prova que dê jeito para o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e outros que olhassem e tivessem compaixão. Então, Paulo, está com compaixão desse povo, porque não tem salvação? Estou. Faça alguma coisa. Não posso. Morra por elas, não adianta. Morra queimado, queimado resolve. Não. Cerrado no meio, não resolve. Crucificar de cabeça para baixo, não resolve. Por que, Paulo? Por que, Pedro? Porque eu sou pecador também. Meu sangue não presta para limpar pecados de ninguém. Aqui estava o único ser humano que poderia olhar e dizer assim, por isso eu posso fazer alguma coisa. Está dentro das minhas condições fazer alguma coisa. Pois faça, Senhor. Você sabe o que quer dizer essa sua frase? Faça, Senhor. Senhora dos meus olhos diz, faça, Senhor, vamos lá, tu podes, porque tu és filho de Deus, concebido milagrosamente no ventre de Maria, nasceste sem pecado, então tu podes fazer alguma coisa? Posso. Pois faça. Você sabe o que você está dizendo? Você sabe a que você está me condenando ou me destinando quando você diz, faça alguma coisa? Eu tenho que morrer para isso. Logo eu, que não tenho pecado algum. A morte veio por causa do pecado. Como eu não tenho pecado algum, eu deveria ser imortal. Poderiam atirar uma bomba atômica em cima do meu corpo e não ter nenhum efeito, porque eu não tenho pecado.
mas de uma forma miraculosa, talvez um milagre maior do que o próprio nascimento virginal dele. Era ele, o Filho de Deus, se tornar mortal, pelo fato de ter se tornado um ser humano. Então eu não deveria nem ter a capacidade de morrer, mas eu assumi esta capacidade. Vou carregar os pecados dos homens sobre mim, e eu, então, vou para aquela cruz. Vou perguntar de novo. Jesus olhou para a multidão, viu, compadeceu-se delas espiritualmente, ou pela situação espiritual delas, como ovelhas que não têm pastor. Foi, e ele agiu? Sim. E como agiu? Não está no nosso texto, na continuidade, obviamente, mas ele agiu. João 10:11 vai mostrar como é que ele agiu. E ele agindo, João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor. Ele ficou com pena da multidão, por quê? Com muita compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. E aqui ele diz precisamente que é aquilo que as pessoas estavam precisando. Mas para se tornar o bom pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele tinha que morrer. Então, olhe bem, aqui está o centro de tudo que eu venho dizendo até agora, ó, o clímax. Quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, ele estava agindo. Eu disse que ele via as pessoas com fome, tinha compaixão e agia, dava comida. Via a pessoa doente, tinha compaixão e agia, curava. Aí eu perguntei, ele viu as pessoas, teve compaixão delas porque estavam indo para o inferno, e ele agiu? Aqui no texto não dizia, mas resposta, agiu na cruz. Quando ele estava ali, ele estava trabalhando, ele estava agindo, ele estava provando que aquela compaixão que ele sentia quando via as pessoas espiritualmente mortas e confusas como ovelhas que não têm pastor, ele provou que era uma compaixão absolutamente legítima, genuína, e ele provou da pior forma possível, dizendo de outra forma, da forma mais sofrida possível, mais dura, que mais exigia dele. E se você pensa que a pior parte da cruz dele foi as dores físicas dos cravos, da lança, dos espinhos, dores físicas, não foi. E que foi a dor moral de estar ali sem roupa, humilhado, cuspindo na cara dele, as pessoas, os guardas, era isso que mais doía nele? Não, ainda não. E o que mais doeu nele é que o pai dele tirou os olhos de sobre ele, porque ele estava carregando os pecados das pessoas, os seus, de uma maneira tão real, que o Deus Santo, que não pode comungar com o pecado, disse: eu não posso mais nem olhar para você, meu filho querido. E ficou insuportável olhar para você. Eu não comungo com quem tem pecado. Eu sou um Deus santo. E o pai deixou de olhar para ele. E ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele ficou absolutamente só. Este foi o maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a morte espiritual que ele provou por nós. Que ele não provou só a morte física, em ter morrido e ressuscitado 3 dias depois, mas morte espiritual, o que é? É a absoluta separação de Deus. Isso é morte espiritual. Então Jesus provou a morte espiritual por nós também, além da morte física. Sim, naqueles momentos, depois voltou
a comunhão dele ao Pai, a ponto dele dizer: está consumado, em tua mão, ó Pai, entrego o meu espírito. Pronto, ele não estava mais abandonado. Então, durante alguns momentos na cruz, ele sentiu o inferno, que literalmente a separação da alma com Deus. E ele sentiu isto por nós. E ali ele estava agindo, mostrando que não é uma compaixão da boca para fora, como muitas vezes a sua como a minha é. E vamos já comentar isso antes de encerrar. Que demonstração ele deu da força da sua compaixão. Interessante, nos milagres ele mostrava compaixão através do uso de muito poder, multiplicando pães, peixes, levantando mortos. Agora é o contrário, na cruz se torna muito mais difícil, porque ele abre mão do uso de poder. Ele poderia ter usado o poder dele, anjos poderiam ter vindo socorrê-lo, mas ele abriu mão. Abrir mão de poder é muito mais difícil do que o uso do poder. Antes não lhe custava usar o poder que ele tinha em abundância. Agora a sua compaixão lhe exigiu o sacrifício máximo da própria vida. Então eu quero passar para o aspecto prático e falar sobre você. 2 pontos que eu quero tratar. Primeiro, compaixão pelo sofrimento humano e as necessidades materiais, que eu já comentei que Jesus tinha muito. Normalmente nós somos fracos nisto. Muito egocêntricos, muito egoístas, míopes, nunca se achando que tem o que poderia ter, sempre achando que poderia ser ajudado, em vez de ajudar, que é uma vítima do chefão abusado que não aumenta o seu salário, ou injusto ou não reconhecido. Você sempre é uma vítima, sempre merece uma coisa pior do que você tem. Nós temos essa mania desgraçada de nos sentirmos aquém do que estamos. Aquém do que estamos. Então daqui a 10 anos, se você tiver 3 milhões de reais na sua conta poupança, alguma coisa vai estar em você ainda, dizendo que em vez de 3, aplicou mal, podia ter 3,5, porque a ação tal que você colocou foi mal orientada, vai ficar chateado, porque ele orientaram mal, vai tirar o dinheiro do banco, orientou ruim, vai para outro banco e você está chateado. Como é que você vai ajudar alguém se você é uma pobrezinha de uma vítima, coitadinha, das durezas desta vida, da injustiça do mundo, tão cruel contra você, uma pessoa tão boa, tão caridosa, mas que não tem condições de ajudar o outro, mal paga a prestação da casa? Como é que eu vou ajudar alguém? Isso é muito, muito sintomático da nossa geração. Você acha que vai comover o coração de Deus com esse papo? Tinha que ser aquela casa? Começa aí. Você tem se exposto às pessoas necessitadas? Como? Quando? Responda. Ah, pastor, eu não tolero hospital. Peraí, eu falei hospital? Você que está falando. Não, porque o senhor fala em visitar, em ver pessoas necessitadas, aquelas pessoas que vão visitar, tipo uma prisão, um orfanato, um hospital, essas visitas de uma maneira mais constantes, como um ministério. Eu não me dou bem nesses lugares, eu não estou falando disto. Mas ouvir quem precisa desabafar. Vocês sabiam que tem muita gente, espero que você não esteja incluído, que a falta de compaixão chega a tal cúmulo que não dispõe de tempo para ouvir o que um pobre coitado precisa dizer e desabafar. Ri, bate no ombro e amanhã a gente conversa depois de ver isso e se faz de tolo, sei lá o quê. Falta de compaixão nas coisas mínimas. Você nunca vai ter compaixão de alguém se não lhe der um mínimo de atenção.
como eu comentei com relação ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes o outro não precisaria nem falar. Se você tivesse um pouco mais de sensibilidade, você veria na roupa dele, na expressão de fome dele, no rosto abatido dele, no olhar triste dele. As pessoas mudas muitas vezes gritam, só com o estado que você vê, e não diga que não vê não, você vê. Você quer achar que não vê, você quer se convencer que não tem tempo para ver. Espero que a sua consciência não esteja a tal ponto pedrada e endurecida que você não vê mesmo, que já é um estágio até muito mais deprimente. Uma consciência que, de fato, não se abala mais com isto, e tanto faz ver uma pessoa alegre, sorridente, como alguém profundamente sofrido, com ou sem dinheiro no bolso. Não estou falando de sofrido só sem dinheiro. É outra mania que nós temos de associar muitas vezes sofrimento com, como a gente chama, liseira, ou com doença. Gente, tem muitas pessoas com dinheiro no bolso, não vou dizer milionários, que não tem muitos milionários não, mas tem muitas pessoas que têm uma vida confortável, sim, e que tem uma boa saúde, sim, probleminha aqui e acolá, mas tem uma boa saúde, sim, e são pobres coitadas, miseráveis, sofridas na sua mente, no seu psicológico, na sua maneira de enxergar a si próprio, enxergar os outros, nos seus rumos de vida, pessoas confusas. Mas será que nós temos a visão para penetrar isto e perceber ao menos um pouco? Quando você dá alguma coisa, ou em dinheiro, ou em tempo, seja lá no que for, quais são os seus motivos? É apenas porque Jesus manda? Pense nisto. Ações mecânicas podem matar a fome, dar comida, mas não dá calor humano, não dá conforto de alma. Provavelmente, um olhar seu e uma frase para aquela pessoa na esquina seja mais útil para ela do que mais uma moeda de 10 centavos. E você dá de 10 porque não tem a de 5 no bolso. Talvez se você desse R$1, aquela mais graudinha, que dói no seu bolso dar, mas talvez, eu estou falando de moeda porque cédula nem pensar, porque já começa com R$2, R$2, eu vou abrir minha carteira para dar R$2, procura as moedas, e muitas vezes nós dizemos, não tenho trocado, e o pobre coitado podia até dizer assim, quem disse que eu estou pedindo trocado? A nossa resposta já é um tapa. Você nunca pensou nisso, talvez? A sua resposta é um tapa. Eu preciso de ajuda, eu estou com fome, desculpa, eu não tenho esmola, eu não tenho trocado, mas eu não quero trocado, eu quero R$10. O quê? Irmãos, nós estamos muito longe. Muito longe, muito longe. Quero ler 2 passagens e passar para o último ponto e encerrar. Romanos 12, versículo 13. Apóstolo Paulo falando agora, Romanos 12, 13 e 15. Compartilhai as necessidades dos santos, dos crentes no caso. Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mostre misericórdia. Chorar não custa dinheiro, já que você é tão agarrado, se é que é. Hebreus 13 e 3. Absolutamente prática essa exortação aqui. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa
fossem os maltratados. É interessante que ele não diz: visitai os encarcerados, mas pelo menos lembrai. Claro, se for visitar, melhor. Mas eu sei que as coisas mudaram, os tempos mudaram, tudo fica mais complexo, eu sei disso. Até para você fazer uma visita num cárcere, deve ser algo muito complicado, e tem pessoas fazendo isso, mas eu não quero dizer que quem não faz precisamente isto e vai numa cadeia pública para visitar regularmente, não está cumprindo isso aqui. Não, não é isto. Tanto que estou lembrando, o verbo aqui é lembrai-vos. Mas se lembre, pelo menos, ore por eles, procure de alguma forma ajudá-los. E quando fala encarcerado aqui, inclui pessoas necessitadas de uma maneira geral. Muitas vezes a Bíblia usa um termo, mas aquele termo representa outros. Então, na minha maneira de ver, esse encarcerado aqui representa o doente, o hospitalizado, o que está no asilo de anciãos, pessoas que estão necessitadas. Lembre-se deles, lembre, e de alguma forma, faça alguma coisa. Teve uma passagem que diz que Jesus ficou profundamente compadecido. Esta é uma expressão que você conhece de ouvir falar? Pastor, não é novidade não. Essa expressão aqui, profundamente compadecido, eu já li várias vezes no Evangelho, vi outras passagens, li uma novela inclusive que chorei, que a pessoa disse que estava profundamente compadecida. Esqueça. Você conhece o que significa esta expressão? Se você conhece no seu coração, não é conhece de ouvir falar. Qual foi, se você pegasse um papel e uma caneta e eu dissesse, escreva o nome, ou se não conhece o nome, a situação em que você pode dizer diante de Deus, eu fiquei profundamente compadecido. Foi naquele dia, no lugar tal, com aquela pessoa, ou um grupo de pessoas, mas foi naquele momento, eu senti profunda compaixão. Quando? Seria um exercício interessante para você tentar fazer, e provavelmente notar que este sentimento você não conhece talvez há muito tempo, se é que já conheceu alguma vez. Por fim, meus irmãos, quero perguntar sobre você quanto à compaixão pelas almas aflitas e exaustas. Agora o aspecto espiritual, não agora o preso somente, não o que está faminto, não o que está doente no hospital, mas o que está perdido, sem Cristo. Você não pode fazer nada, eu já disse, porque você não pode morrer por um pecador, se você é pecador também, mas Ele fez, e tudo que Ele pede de você, não é que morra numa cruz também para pagar os pecados dos outros, que você não pode, mas que você diga que Ele fez. Mas Ele tem uma condição, que você diga com compaixão. Você pode falar de evangelismo do Evangelho, pelo prazer de falar de Jesus. O crente gosta de falar de Jesus Cristo. Aliás, muitas pessoas reclamam, né? Só falam disso, não tem outro assunto e tal, porque a gente gosta de falar de Jesus. Então, você pode pregar o Evangelho para alguém 3 horas seguidas, porque são 3 horas falando de alguém que você gosta muito, é louco por ele, Jesus Cristo, ótimo. Mas só isto. Você pode pregar o Evangelho pela obrigação de pregar, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Opa, obrigação básica do cristão, pregar o Evangelho. Lá vou pregar o Evangelho, eu sou mandado a fazer isso. Mas é que eu gosto mesmo, sabe o que é? É de contar na igreja, acho bom chegar e contar na igreja, dar um testemunho, que eu falei com fulano, falei com ciclana, lá no lugar tal, no ponto de ônibus, ou dentro do avião, ou em algum lugar, mas eu falei de Cristo, eu tenho um prazer tão grande de dizer. Não, mas o que eu gosto mesmo é de exercitar os meus conhecimentos bíblicos, acho bom, e de uma passagem para outra, eu decoro em casa a sequência de passagens lá em Romanos e tal, e eu acho um espetáculo isso. Gente, tudo isso é coisa boa.
Tudo isso é bom você gostar de falar de Jesus, é bom você chegar e dizer, com o coração obviamente bem intencionado, dizer para os irmãos na igreja que evangelizou, teve uma oportunidade espetacular de falar de Cristo para várias pessoas, é bom você ter esse prazer, é bom você se sentir obrigado a pregar, e pregar por obrigação também, é bom você decorar passagens para poder evangelizar, e você se sentir feliz porque está praticando o seu conhecimento bíblico, ótimo. O problema é que na base do evangelismo é preciso compaixão pelo perdido. Então você falar pelo prazer de contar a história de Cristo é bom, mas incompleto. Pelo prazer de mostrar conhecimento bíblico é bom, mas incompleto. Como um servo obediente que tem a obrigação de falar de Cristo é bom, mas é incompleto se não tiver compaixão pelo perdido. Jesus não morreu apenas para mostrar ao Pai que era um filho obediente. Pastor, você está sabendo o que está dizendo? Estou. Quer dizer que Jesus não morreu para mostrar, não tinha nada a ver a morte de Cristo com a obediência dele ao Pai? Eu não disse que não tinha nada a ver, tem muito a ver, e ele falou muito da obediência dele ao Pai. O que eu estou dizendo é que o propósito básico de Jesus vir ao mundo não foi mostrar ao Pai que era um filho obediente, podia não ter saído do céu. Ele mostrou que era, e ele deu exemplo que era, e ele ficou feliz em obedecer ao seu Pai, mas ele não veio para isto. Esse é o ponto. Nem para se autossatisfazer. A Bíblia diz que ele vai ter prazer quando vê o trabalho penoso, o resultado do penoso trabalho da alma dele. Claro que ele vai se alegrar. A Bíblia fala muito no gozo que ele tem e vai ter com as suas ovelhas, com os seus discípulos, mas ele não veio para isso. Pai, eu ando muito sem graça aqui no céu, está muito monótono, desmotivado, então eu estou precisando para o meu coração ter mais alegria. Eu vou desenvolver um ministério que vai custar um bocado na minha vida, mas é o que eu gostaria de ter muita alegria, eu vou por isso. Não está errado, mas ele teve alegria, eu sei que ele teve alegria, é lícito ele ter desejado ter alegria, eu sei que é lícito, mas não é o propósito. Ele veio para mostrar o amor dele pelas pessoas, e além de só mostrar, executar, fazer algo com base neste amor e salvar você, nós que somos crentes nele. Então pense nisto, quando vier à sua mente a questão de falar de Cristo, de evangelizar, se você está fazendo isso com compaixão. Nós vamos ter poucos resultados se não for assim. Orar pedindo oportunidade para falar do evangelho é excelente, mas é incompleto, é oração incompleta. Falta o quê? Senhor, me dá oportunidade para falar de Cristo, porque eu quero obedecê-lo, porque eu gosto de falar nele e tal e tal e tal, mas eu não quero fazer isso de uma maneira mecânica. É triste, é deprimente eu falar do evangelho para alguém, falar que ele vai para o inferno sem sentir um pingo de pena, de compaixão, porque ele vai para o inferno, sem sentir um pingo de uma emoção, de uma vibração, porque eu estou anunciando o Salvador do mundo, que morreu para salvar aquela pessoa diante da qual eu estou. Não há nada, não há nenhuma interação do seu coração com relação à alma do outro, nada, zero, é frio. Senhor, eu não quero falar o evangelho assim. Aliás, vou ser um pouquinho ousado contigo, Senhor, não me dá não. Esta semana eu não quero nenhuma oportunidade para pregar o evangelho, só quero se for com compaixão. Já pensou em orar assim? Ore com jeito. Mas nós podemos ser ousados com Deus, se tivermos com o coração perfeitamente afinados com Ele, com humildade e com propósitos excelentes.
Deus revela na Bíblia que Ele aceita desafios. Vinde e arrazoemos. O profeta Isaías disse, vamos conversar. Aqui não é o profeta chamando não, gente, é Deus chamando os judeus na época, pecadores, idólatras, imorais. Vamos conversar, vamos arrazoar, vamos argumentar. Então, Deus é um Deus pessoal, você pode abrir o coração diante dele e dizer, Senhor, eu vou mudar minhas orações daqui para frente. Aliás, eu vou inverter. Me dá compaixão, primeiro. Segundo, me dá as pessoas para eu pregar o evangelho com compaixão. Se antes eu tinha oportunidade de falar para 20 pessoas, eu não quero mais nem contar. Eu só quero é ter compaixão pelas pessoas. E uma forma que você pode fazer nesse rumo, eu sei que é Deus que vai gerar no seu coração essa compaixão, mas algo você pode fazer. Quer um exemplo? Leia mais sobre o inferno. Leia mais sobre o inferno. Peça a Deus mais entendimento, mais convicção. Embora você não vai entender nunca o que é o inferno, na grandeza do inferno, como nós não entendemos o que é o céu, na grandeza benigna do céu e na grandeza maligna do inferno, nós não vamos entender por tão grande que são, mas peça a Deus que você tenha um pouco mais de compreensão sobre o inferno. Leia o que vai acontecer no inferno, leia na Bíblia. Quer ver outra sugestão? A ira de Deus. Estude mais sobre a ira de Deus sobre o pecador. Quero encerrar com uma figura. O pescador chega lá no rio, prepara o seu molinete, a sua linha nova, coloca o bonito e reluzente anzol e joga. Detalhe, não tem isca. Então ele não pega coisa nenhuma. Aí ele nota que esqueceu da isca, recolhe, coloca uma bela de uma isca, e assim que joga, começa a pegar peixe de todo jeito. Coincidência? Agora o rio se encheu de peixe. Meu amigo, não é que o rio se encheu de peixe, ele não tinha peixe nenhum. Agora você botou a isca, o rio se encheu de peixe. Você está analisando de uma maneira completamente errada. O rio já tinha os peixes. Você estava sem condição de pescá-los. Quando o seu coração estiver cheio de misericórdia pelos perdidos, vai parecer que as oportunidades para falar de Cristo aumentaram. Do jeito que parece aquele pescador que o rio encheu de peixe depois que ele colocou a isca. Então nós reclamamos muito. Ai, nunca levei alguém para Cristo. Chega, seus olhos se enchem de lágrimas. Pois é. Antes de se perguntar assim, pergunte assim: quando é que você teve compaixão de alguém porque ia para o inferno? Mas compaixão braba. Essa é a pergunta. Não vá pescar só com o anzol. Coloque a isca da compaixão, do amor, do interesse. E é assim que vão achar que você tem algo a oferecer, que vale a pena lhe ouvir. Vou ler a passagem e encerrar sem comentar. 1 Pedro 3, 8 e 9, que diz assim. Finalmente, em 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados a fim de recebermos bênçãos por herança. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, compaixão tão abundante no coração do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador amado, e tão escasso no nosso. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter compaixão das pessoas,
por motivos circunstanciais da vida embaixo do sol, saúde, dinheiro, conforto, essas coisas. Mas especialmente pelo fato de elas estarem completamente perdidas sem Cristo. Que isso desperte em nós uma grande compaixão e faça vibrar em nós um brado de gozo, de alegria, de louvor a Cristo, pelo fato dele ter providenciado a solução para este problema. E nós muitas vezes não nos dignamos nem anunciar o que ele fez, anunciar com compaixão. É muito pouco que ficou para nós. Ele ficou com a morte, e ele que não conhecia pecado. Então nos ajuda a sermos mais sensíveis, até mais humanos, olhando para os seres humanos que perecem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu para isso, ressuscitou e está ao teu lado hoje, que nós pedimos e agradecemos. Amém.